Fazia 10 meses que eu e o Renteria estávamos juntos quando, na quarta-feira passada, ele me pediu o meu BMW emprestado. Chegou lá em casa umas 7 da manhã, todo agitado, sabe como é, passando a mão no cabelo quando quer alguma coisa. Disse que precisava do carro para uma entrevista de emprego importante numa seguradora no centro. O Toyota dele estava fazendo uns barulhos esquisitos, tipo creque-creque, e ele não queria arriscar de pifar. A vaga, dizia ele, pagava bem mais do que ele ganhava no Target. Sem pensar muito, taquei-lhe as chaves na mão, porque fiquei feliz que ele estava finalmente tentando arrumar um emprego melhor. Na quinta de manhã, mandou um zap dizendo que a entrevista tinha sido top. Queriam ele de volta para mais uma etapa e perguntou se podia ficar com o carro mais um dia. O Toyota dele ainda estava zoado e a oficina só podia pegar ele na sexta. Deixei, né? Fui de busão pro trabalho. Na quinta à noite, ele já estava me mandando mensagem todo animado, falando que tinham oferecido o emprego, mas ele tinha que ir para mais uma reunião. Na sexta, já veio com a história de ficar com o carro o fim de semana todo. A seguradora queria que ele fosse para um negócio de team building, tipo uma integração da firma, com todos os chefes. Era num resort chique lá pras bandas de cima e eles iam bancar tudo. Trabalho no fim de semana pareceu esquisito, mas vai saber, né? Talvez seja assim que as seguradoras funcionam. Deixei, mesmo já começando a me irritar de não ter meu carro. No domingo à tarde, já não aguentei mais. Tinha reunião cedo com o cliente na segunda e precisava de um transporte confiável. Quando mandei um zap pro Renteria para saber do carro, ele respondeu na hora, cheio de detalhes da situação dele. A firma tinha ficado tão impressionada com ele que iam mandar ele de teco-teco para um retiro corporativo, para as entrevistas finais com os caras grandes. Era um resort exclusivo onde rolavam negócios importantes. Prometeu que voltava na terça-noite, no mais tardar. Tinha alguma coisa nessa história toda que não me cheirava bem. O Renteria nunca tinha falado de querer trabalhar em seguradora antes. Tava no Target há 2 anos, sempre reclamando da grana, mas nunca vi ele procurando outro trampo, que eu soubesse. E esses retiros de fim de semana em resort de luxo para entrevista de emprego? Meio estranho, ainda mais para quem ia sair do varejo para um escritório. Abri o aplicativo BMW Connected Drive no meu celular e chequei a localização do carro. Meu carro estava paradinho no Oceanview Grande Resort, umas 3 horas para cima da cidade. O lugar batia com o que o Renteria tinha falado, o que devia me deixar mais tranquila, mas alguma coisa me incomodava naquele nome. Já tinha ouvido falar desse resort recentemente, mas não lembrava onde. Aí me caiu a ficha, Monicat Morrison, uma mina da facul do Renteria, com quem eu já tinha visto ele trocando uns likes no Instagram de vez em quando, tava postando uns stories de um lugar paradisíaco o fim de semana todo. Abri o Instagram e fui fuçando os posts dela. No sábado de manhã, ela tava numa piscina com vista pro mar. No sábado à tarde, uns drinks caros com um pôr do sol de fundo. Sábado à noite, um jantar num restaurante chique. No domingo de manhã, ela postou um story que me embrulhou o estômago. Mostrava umas chaves de BMW em cima de uma bancada de mármore, fotografadas de cima com a luz perfeita. A chave era inconfundivelmente a minha. Tinha rabiscado minhas iniciais no couro preto com um canivete anos atrás, quando peguei o carro, e a marquinha estava bem visível na foto dela. Liguei dizendo que estava doente na segunda de manhã e peguei a caminhonete do meu pai e dirigi para o norte, rumo ao resort. As 3 horas de estrada me deram tempo para digerir o que eu tinha descoberto. O Renteria não estava em nenhuma entrevista de emprego. Tava num fim de semana romântico com a Mônica, usando meu carro e, aparentemente, minha grana para bancar tudo. A história mirabolante das seguradoras e dos retiros corporativos era pura invenção para me impedir de fazer perguntas. O resort era igualzinho às fotos da Mônica no Instagram, chique pra caramba, com manobrista e mármore pra todo lado. Achei meu BMW no estacionamento. Ver ele ali, sendo usado pra viagem romântica de outros, fez tudo parecer real de um jeito que as fotos do Instagram não tinham feito. Entrei no saguão e achei os dois rapidinho pelas janelas grandes com vista pra piscina. O Renteria estava abraçado com a Mônica e ela tirava selfies com o marzão atrás deles. Eles riam e pareciam super à vontade um com o outro. Aquilo com certeza não era a primeira vez que eles saíam juntos assim. Tinha um bar com vista para a piscina, só com paredes de vidro separando os dois ambientes. Pedi um drink e sentei num lugar onde dava para ver a mesa deles perfeitamente. O barman comentou que as segundas à tarde eram sempre mortas, porque a galera do fim de semana já tinha ido embora.
Só tinha mais umas pessoas por ali, o que significava que eu podia ouvir tudo o que eles falavam. A Mônica mexia no celular, mostrando alguma coisa pro Renteria que fez ele sorrir. Aí ele pegou o celular dele e começou a mostrar para ela o que pareciam ser mensagens de texto. As vozes deles chegavam claras no silêncio do lugar. A minha ex é tão patética e desesperada que me daria os órgãos dela se eu pedisse, disse o Renteria, levantando o celular para Mônica ler. Tem gente que já nasce para ser usada. Olha só, vou mandar uma mensagem para ela agora pedindo mais grana e ela vai mandar sem questionar. A Mônica se aproximou para ler o que ele mostrava, jogou a cabeça para trás e começou a rir. Você é muito mal. Será que ela realmente acha que você ama ela depois de todo esse tempo? O Renteria deu de ombros e começou a digitar alguma coisa no celular. Ela é burra demais para perceber que eu tô usando os cartões de crédito dela para pagar nossos encontros. Para você ter uma ideia, usei as milhas aéreas dela para bancar essa viagem inteira. A garota paga tudo e acha que isso significa que a gente tá construindo um futuro junto. Comecei a gravar no meu celular no segundo em que o Renteria mencionou estar me usando. Mantive as mãos firmes e escondi ele embaixo do balcão. Tava tudo saindo perfeito na gravação, porque tava um silêncio e eles estavam bem pertinho do vidro. A Mônica adorava cada detalhe e ficava perguntando mais coisas sobre há quanto tempo ele estava me enganando e com o que mais ele tinha se safado. O Renteria se gabava dos jantares caros que eu tinha pago, das viagens de fim de semana em que ele tinha esquecido a carteira, até das roupas que ele tinha comprado com meus cartões de crédito. Era tudo uma brincadeira para ele, para ver o quanto ele podia tirar de alguém que realmente confiava nele. Meu celular vibrou com uma mensagem. Olhei para baixo e vi uma mensagem do Renteria pedindo R$ 500 para alguma despesa de emergência no retiro. Alguma coisa sobre taxas inesperadas e o cartão dele ter sido recusado. Ele precisava da grana transferida na hora ou ia dar problema com a firma. Ele estava literalmente me pedindo dinheiro por mensagem enquanto estava sentado a uns 6 metros de mim, me chamando de patética para outra mulher. Vi ele mostrar a mensagem para Mônica antes de clicar em enviar, os dois se acabando de rir da minha cara. Ela fez algum comentário sobre a minha ingenuidade enquanto ele previa exatamente o quão rápido eu ia responder com a grana pedida. Vê só, como um reloginho, ele disse para ela. Ela vai ter transferido para minha conta em menos de 1 hora. Nunca pergunta nada, nunca desconfia de nada. Terminei meu drink, deixei a grana no balcão e saí. A caminhonete do meu pai pegou de primeira e eu dirigi para casa sem dizer uma palavra o caminho todo. As 3 horas me deram muito tempo para pensar no que eu tinha acabado de ouvir. O Renteria não fazia ideia de que eu tinha estado ali ou de que eu sabia a verdade sobre a falsa entrevista de emprego dele. Ele se achava o esperto e achava que eu nunca ia descobrir. Na terça de manhã, o Renteria mandou mensagem dizendo que estava voltando para casa. Tinha conseguido o emprego e queria comemorar comigo naquela noite. Respondi toda animada, dizendo o quão orgulhosa eu estava e o quanto tinha sentido a falta dele durante a viagem de negócios. Naquela noite, peguei 10 meses de recibos e extratos bancários e espalhei tudo pela mesa da sala de jantar. Depois que eu sabia o que procurar, o padrão ficou super óbvio. Contas de restaurante onde eu tinha pago, mesmo ele dizendo que ia pagar, compras em lojas onde minha conta foi usada para roupas de homem, ingressos de shows comprados na minha conta para shows que eu nunca fui, gastos com gasolina quando eu estava fora da cidade, ingressos de cinema para 2 quando eu estava trabalhando até tarde. Os extratos do meu cartão de crédito deixaram tudo ainda mais claro, compras em lojas onde eu nunca tinha estado. Gastos em restaurantes quando eu podia provar que estava em outro lugar. Coisas compradas que nunca apareceram na minha casa. Ele estava usando as minhas contas há meses, pagando não só os nossos encontros, mas aparentemente toda a vida social dele. Eu já tinha decidido exatamente o que eu ia fazer para ele se arrepender de cada palavra que tinha dito sobre mim naquele resort. Beleza, pessoal, chegou a atualização. Cês não vão acreditar no que rolou quando eu botei esse mentiroso contra a parede. Primeiro, valeu a todos que comentaram no meu último post mandando eu gravar tudo. Essa dica salvou a minha pele, real, e vocês já vão entender por quê. Então, quando o Renteria apareceu todo faceiro com essa história de emprego fake, eu já tava com tudo armado. Todos os recibos espalhados na mesa de jantar, meu celular com a gravação pronta para rolar e, sinceramente, eu tava tremendo de raiva, mas tentando manter a pose. Ele entra com aquele sorriso de propaganda de pasta de dente, falando que a gente tinha que comemorar num restaurante chique lá no centro e que esse emprego novo ia mudar tudo pra gente. Mandei ele sentar porque a gente precisava conversar.
No segundo em que os olhos dele bateram nos extratos do cartão de crédito, a cara dele se transformou, tipo alguém que percebeu que pisou em areia movediça. Mas, em vez de confessar a parada, esse cara de pau tentou bancar o esperto. Começou a falar que aqueles gastos eram todos legítimos, que ele estava planejando me pagar assim que recebesse o primeiro salário, que o emprego novo tinha umas políticas de reembolso esquisitas que obrigavam os funcionários a adiantar a grana. Eu ali, ouvindo ele inventar mentira atrás de mentira e pensando, será que ele acha que eu sou tão idiota assim? Então, tá aqui a gravação pra tocar, todinha, os 15 minutos dele e da Mônica rindo de como eu sou patética e desesperada. A parte de usar as minhas milhas aéreas pra escapar da romântica deles, tudo, cês tinham que ter visto a cara dele quando ouviu a própria voz me chamando de burra demais pra perceber o que ele tava fazendo. Parecia que a alma dele tinha abandonado o corpo ali, na hora. Mas, em vez de pedir desculpa ou mostrar qualquer remorso, sabem o que esse psicopata fez? Ficou bravo comigo por ter gravado ele. Começou a berrar que eu tinha violado a privacidade dele, que eu não tinha o direito de espionar ele, que gravar alguém sem consentimento é ilegal. Eu tipo, tá de sacanagem com a minha cara? Cê rouba a minha grana, usa o meu carro pra um fim de semana secreto com outra mulher e eu que sou a errada aqui? Mas a coisa fica muito pior. Ele tentou me convencer de que tudo o que eu tinha ouvido foi tirado de contexto, que ele e a Mônica estavam só brincando, que homem às vezes fala merda pra impressionar mulher e que ele nunca tinha falado sério. A manipulação foi absurda. Ele ficava repetindo que eu tava sendo paranoica e dramática, que eu tava distorcendo as palavras dele pra encaixar numa história maluca que eu tinha inventado na minha cabeça. Quando eu toquei no assunto do story da Mônica no Instagram com as chaves do meu carro, ele disse que ela devia ter pegado de zoeira pra tirar a foto. Quando eu perguntei sobre todos os gastos no meu cartão de crédito em lugares onde eu nunca fui, ele disse que eram despesas do trabalho que ele tinha esquecido de mencionar. Para cada prova que eu tinha, ele tinha uma desculpa esfarrapada na ponta da língua. A conversa durou quase 3 horas dele tentando me convencer de que preto é branco e que o céu é verde. Ele ficava alternando entre se defender e tentar ser fofo, dizendo o quanto me amava e o quanto estava magoado por eu não confiar nele. Em um momento, ele realmente começou a chorar, dizendo que eu estava destruindo o melhor relacionamento que ele já tinha tido por causa de um mal-entendido. Mas é aí que a coisa fica realmente bizarra. Lá pela meia-noite, ele finalmente admite que talvez tenha falado umas coisas que não devia, mas só porque a Mônica estava pressionando ele a falar mal de mim. Aparentemente, ela estava com ciúme do nosso relacionamento e ficava tentando fazer com que ele admitisse que eu era controladora e grudenta. Então, segundo Renteria, ele só estava dizendo a ela o que ela queria ouvir para manter a paz durante o retiro de trabalho deles. Eu perguntei por que diabos ele precisaria manter a paz com uma mina aleatória da faculdade durante a entrevista de emprego dele. Foi aí que mais verdades começaram a vir à tona. Acontece que a Mônica trabalha numa empresa qualquer e supostamente tinha indicado ele para uma vaga lá. O fim de semana no resort não era com um emprego novo, de jeito nenhum. Era um evento de networking para jovens profissionais para o qual a Mônica tinha convidado ele. Mas até isso era mentira, porque quando eu pressionei ele para dar detalhes sobre esse emprego, ele não conseguiu me dizer nada concreto. Sem nome da empresa, sem descrição do cargo, sem datas de entrevista, só um monte de besteira vaga sobre oportunidades e como os contatos importam mais do que a experiência. Finalmente, lá pelas 2 da manhã, eu disse a ele que não ia mais ouvir as mentiras dele. Eu queria as chaves do meu carro de volta imediatamente e queria que ele transferisse a grana de volta para minha conta para cobrir todos aqueles gastos fraudulentos. Foi aí que ele perdeu a compostura de vez e me mostrou quem ele realmente era. Ele começa a berrar que eu é que estava usando ele, que ele estava me fazendo um favor ao namorar alguém como eu, que eu devia ser grata por ele sequer querer ser visto comigo em público. Um charme, viu? Disse que eu tinha sorte de ter um cara que estava disposto a deixar que eu pagasse as coisas, já que a maioria dos homens nunca aguentaria uma mina controladora que guarda recibos e espia o namorado. O abuso verbal continuou por mais 1 hora. Cada insegurança que eu já tinha compartilhado com ele, cada momento vulnerável dos nossos 10 meses juntos, ele usou tudo como arma. Me chamou de grudenta, desesperada, patética. Disse que eu tinha tanto medo de ficar sozinha que pagaria qualquer preço para manter um homem por perto. Ele disse que a única razão pela qual ele ficou comigo por tanto tempo era porque eu tornava a vida dele mais fácil e confortável. Mas o que realmente me pegou foi quando ele disse que eu nunca encontraria outra pessoa que me aguentasse, que eu era mercadoria danificada e deveria parar de fingir que merecia um tratamento melhor,
Que mulheres normais não fazem planilhas dos gastos do namorado nem seguem eles por aí com aplicativos de GPS? Lá pelas 4 da manhã, eu estava completamente esgotada, mas também com clareza cristalina sobre o que precisava ser feito. Eu disse a ele que ele tinha até sexta-feira para me pagar cada centavo que tinha roubado, ou eu tomaria medidas legais. Ele riu e disse boa sorte para provar qualquer coisa, já que ele podia alegar que todas aquelas compras eram presentes ou despesas que eu tinha concordado em cobrir. Ele finalmente foi embora perto do nascer do sol, mas não antes de me informar que ele ficaria com o meu carro até domingo, já que o Toyota dele ainda não estava consertado e ele tinha reuniões importantes a semana toda. Simplesmente saiu andando com as minhas chaves como se fosse dono daquela porcaria. A audácia desse homem, achando que podia continuar usando as minhas coisas depois de tudo o que aconteceu. Mas a piada é com ele, porque eu já tinha me planejado para esse cenário exato. Lembram que eu mencionei a caminhonete do meu pai? Então, meu pai trabalha para o departamento do xerife do condado. Não como policial, mas ele faz a manutenção da frota deles há 22 anos. Ele conhece todos os policiais, detetives e administradores do prédio. Quando eu liguei para ele na quinta de manhã e expliquei a situação, ele nem hesitou. Acontece que quando alguém pega o seu carro sem permissão e se recusa a devolver, Lu, isso se chama roubo. Não importa se você inicialmente deu as chaves a eles ou se vocês estão namorando, uma vez que eles se recusam a devolver, isso se torna um crime. Meu pai me ajudou a registrar uma denúncia na quinta tarde e explicou exatamente o que aconteceria a seguir. Sexta de manhã, lá pelas 10, o Renteria provavelmente está sentado em algum café ou sei lá onde ele vai durante o dia, quando 2 policiais chegam e informam que o BMW que ele está dirigindo foi denunciado como roubado. Vocês imaginam a cara dele quando percebeu que eu não estava blefando sobre tomar medidas legais? Mas esperem, tem mais. Quando eles revistaram ele antes de levar, adivinhem o que encontraram na carteira dele? 2 dos meus cartões de crédito que ele tinha conseguido cópias de alguma forma, cartões que eu nunca dei a ele, nunca autorizei ele a usar, nunca nem soube que ele tinha. As acusações de roubo ficaram muito mais sérias. Eu tô aqui digitando isso enquanto olho para 17 chamadas perdidas e umas 40 mensagens de texto do celular do Renteria. Ainda não li, mas posso ver pelas prévias que ele está completamente surtado, indo de súplicas a ameaças, a tentativas de negociação. A cereja do bolo, a Mônica postou um story no Instagram hoje de manhã do que parece ser o estacionamento de uma delegacia com a legenda, pior segunda-feira de todos os tempos. Algumas pessoas são realmente psicopatas. Parece que ela também foi arrastada para essa confusão quando eles precisaram verificar a história dele sobre o fim de semana. Eu sei que alguns de vocês vão dizer que eu fui longe demais, mas, sinceramente, que se dane. Esse homem roubou de mim por meses, mentiu na minha cara repetidamente, usou meu carro para uma escapada romântica com outra mulher, me chamou de patética e desesperada pelas costas e ainda teve a audácia de me abusar verbalmente quando confrontado com as provas de seus crimes. Ações têm consequências, e talvez, da próxima vez, ele pense 2 vezes antes de atacar alguém que ele presume ser fraco ou burro demais para lutar. Mas essa saga ainda não acabou, porque agora eu tenho que lidar com a família dele explodindo o meu celular, pedindo para eu retirar as acusações. Segunda atualização, meu povo. Ai, meu Deus, vocês não vão acreditar. O dramalhão que se desenrolou depois do meu último post tá digno de filme. Eu achava que mandar prender o Renteria ia ser o fim da história, mas, pelo visto, aquilo era só o começo do pesadelo. A família inteira dele declarou guerra contra mim e o nível de manipulação e chantagem emocional é impressionante, no pior sentido da palavra. Então, para começar, vou contar sobre aquelas 17 chamadas perdidas que eu mencionei. Finalmente ouvi e esse cara passou por todas as fases do luto em 6 horas. Começou com confusão e mágoa, passou para raiva e ameaças, depois para barganha e promessas e, finalmente, só choro e súplica. A progressão foi até meio fascinante de assistir, se não fosse tão patética. As primeiras mensagens eram ele tentando me convencer de que tudo era um grande mal-entendido, que ele só estava pegando o meu carro emprestado e tinha toda a intenção de devolver, que a parada dos cartões de crédito era complicada, mas que ele podia explicar tudo se eu só tirasse ele dessa enrascada. Clássico Renteria, achando que podia se safar de qualquer coisa com lábia e charme. Lá pela 8ª mensagem, ele já estava sendo grosseiro, dizendo que eu estava sendo vingativa e cruel, que eu estava destruindo a vida dele por causa de um draminha de relacionamento, que eu era imatura demais para lidar com problemas de adulto e que estava correndo pro papai para resolver as minhas broncas.
Uma baita ironia vindo de alguém que roubou a minha grana pra impressionar outra mulher, né? Mas beleza, renteria. As últimas mensagens eram só puro desespero, choro, dizendo que me amava mais que tudo, que a Mônica não significava nada pra ele e que ele só tava tentando fazer networking pra carreira dele, que ele nunca ia se perdoar se eu não desse outra chance pra ele. A manipulação era tão óbvia, mas parte de mim se sentiu mal ouvindo alguém de quem eu tinha gostado se desmoronar completamente. Mas aí a mãe dele me ligou, a dona Gamboa. Eu tinha encontrado com ela umas 3 vezes em 10 meses e ela sempre tinha sido educada, mas distante. De repente, ela me liga às 7 da manhã, chorando que eu tô arruinando a vida do filhinho dela por nada. A conversa durou quase 2 horas, porque a dona Gamboa é daquelas pessoas que não deixam você falar, mas também esperam que você responda a tudo o que ela diz. Ela ficava repetindo que o Renteria tinha cometido um erro, mas não merecia ter todo o futuro dele destruído, que ele estava sofrendo desde que o pai dele tinha morrido há 5 anos e que às vezes tomava decisões ruins quando estava estressado ou confuso. Eu tentei explicar que não era só um erro, que ele estava roubando de mim há meses, mentindo na minha cara e me humilhando pelas costas, mas a dona Gamboa ficava interrompendo com mais desculpas. Ele é jovem e burro. Meninos amadurecem mais devagar que meninas, ele vem de um lar desestruturado. Ele nunca foi bom com dinheiro. O mercado de trabalho tá difícil e ele só estava tentando impressionar as pessoas erradas. Para cada coisa que eu falava, ela tinha uma justificativa. Os gastos no cartão de crédito? Ele provavelmente achou que eu não ia ligar, já que a gente estava num relacionamento sério. As mentiras sobre a entrevista de emprego? Ele estava com vergonha da situação real dele e não queria me decepcionar. A gravação dele me chamando de patética? Ele estava só desabafando com uma amiga e não queria dizer aquilo de verdade, mas o pior foi quando ela começou a chorar e falar que essa prisão podia acabar com as chances dele de conseguir um emprego decente, que ele ia acabar preso no Target para sempre ou, pior, que ele podia se drogar ou virar criminoso se não conseguisse um trabalho honesto. Ela pintou um quadro do filho dela se tornando um fracasso completo porque eu era teimosa demais para perdoar um errinho. Aí ela soltou a bomba da culpa, falando que o pai dele ficaria tão decepcionado se pudesse ver o que estava acontecendo, que ela já tinha perdido o marido e não suportaria perder o filho também, que ela tinha trabalhado em 2 empregos para pagar a faculdade do Renteria e que isso ia tornar todo aquele sacrifício sem sentido. No fim da ligação, eu estava realmente começando a me sentir culpada, o que é insano quando você pensa bem. Essa mulher estava me fazendo questionar se eu não estava exagerando por ter sido roubada e traída. A manipulação era tão sutil e emocional que, por um momento, eu me perguntei se não devia simplesmente retirar as acusações e seguir em frente. Mas aí, na quarta, a irmã dele, a Macias, começou a me mandar mensagens. Enquanto a dona Gamboa era só lágrimas e manipulação emocional, a Macias foi direto para jugular com pura agressão e ameaças. Ela me disse que eu era uma vadia psicopata que estava tentando destruir um homem inocente porque não conseguia lidar com o fato de ter levado um pé na bunda. Que todo mundo na família dele sabia que eu era louca e controladora e que eles estavam esperando o Renteria acordar para a vida e me deixar. As mensagens não paravam de chegar o dia todo. A Macias me dizendo que o Renteria tinha contado para ela sobre como o nosso relacionamento era sufocante, que eu monitorava os gastos dele e rastreava a localização dele como uma stalker, que ele estava planejando terminar comigo há semanas, mas tinha medo da minha reação. Segundo ela, o fim de semana com a Mônica era a maneira dele de finalmente criar coragem para terminar comigo. Ela disse que eu era exatamente o tipo de ex-vingativa que arruína a vida dos homens quando eles tentam ir embora e que ela ia se certificar de que todo mundo na cidade soubesse que tipo de pessoa eu realmente era, que ela ia detonar o meu negócio nas redes sociais e contar para todo mundo que eu era uma garota mentirosa e manipuladora que não sabia lidar com a rejeição. As ameaças foram aumentando ao longo do dia. Ela ia ligar para o meu trabalho e dizer que eu era instável. Ela ia postar as minhas informações pessoais online. Ela ia aparecer no meu apartamento e me confrontar cara a cara. Coisa de gente muito madura vindo de uma mulher de 26 anos defendendo o irmão criminoso. Na quinta de manhã, eu recebi uma ligação do tio deles, o seu Agostinho, que aparentemente é uma espécie de mediador familiar, porque ele se apresentou tentando negociar uma resolução pacífica. Esse homem gastou 45 minutos tentando me convencer de que todo mundo comete erros e que o importante era encontrar uma maneira de seguir em frente que não destruísse o futuro do Renteria.
O seu Agustin ficava enfatizando como os jovens de hoje não entendem a seriedade de suas ações, como as redes sociais e os aplicativos de namoro tornaram os relacionamentos mais casuais e confusos. Ele sugeriu que talvez o que aconteceu fosse apenas um mal-entendido sobre limites e expectativas, em vez de roubo e traição deliberados. Ele se ofereceu para fazer com que o Renteria me pagasse de volta em parcelas e fizesse algum tipo de serviço comunitário em vez de enfrentar acusações criminais. Ficava falando sobre justiça restaurativa e como a punição deveria ser sobre consertar as coisas, em vez de vingança. A conversa inteira parecia que ele estava tentando negociar um acordo comercial em vez de lidar com o fato de que o sobrinho dele é um ladrão mentiroso. Mas é aí que as coisas ficaram realmente bizarras. Durante a nossa conversa, o seu Agustin deixou escapar que essa não é a primeira vez que eles têm que limpar as barras do Renteria. Aparentemente, quando ele estava na faculdade, ele foi pego usando o cartão de crédito do colega de quarto para pedir pizza e jogar videogame, mas a família convenceu o cara a não prestar queixa. E, 2 anos atrás, ele pegou o dinheiro emprestado da avó para pagar o aluguel e nunca devolveu, mas ela relevou porque família é família. Então, esse padrão de se aproveitar das pessoas que confiam nele não é novo. A família dele vem permitindo esse comportamento há anos, dando desculpas e limpando as barras dele em vez de deixá-lo enfrentar as consequências. E agora eles estão tentando fazer a mesma coisa comigo. A parte mais irritante é como eles continuam colocando a culpa em mim, como se eu fosse a pessoa irracional. Como se eu fosse uma garota sem coração que está destruindo um bom homem por causa de um simples mal-entendido. Eles inverteram completamente os papéis para fazer do Renteria a vítima e de mim a vilã dessa história. Na sexta à tarde, a dona Gamboa me ligou de novo, dessa vez com uma abordagem diferente. Ela queria saber se havia alguma coisa que ela pudesse fazer para consertar isso, alguma forma de me compensar pelo dinheiro sem envolver a polícia. Ela se ofereceu para me pagar de volta ela mesma se eu só retirasse as acusações contra o filho dela. A gente conversou por mais de 1 hora sobre como isso seria. Ela queria fazer um plano de pagamento onde ela me daria R$ 500 por mês até que tudo fosse coberto. Ela também se ofereceu para fazer com que o Renteria me escrevesse um pedido formal de desculpas e prometeu nunca mais entrar em contato comigo. Ela achava que estava sendo generosa e razoável, mas quando eu disse a ela que o valor total que ele tinha roubado era mais de R$ 4.000, o tom dela mudou completamente. De repente, ela estava pedindo recibos e provas, questionando se todos aqueles gastos eram realmente não autorizados. Ela queria saber se talvez parte daquela grana tinha sido gasta em coisas para nós dois ou se eu estava inflando os números para fazer o Renteria parecer pior. A conversa ficou feia quando eu me recusei a negociar. Ela começou a me acusar de estar sendo motivada por rancor em vez de justiça, de querer ver o filho dela sofrer só porque ele machucou os meus sentimentos. Ela disse que eu estava sendo egoísta por não considerar como isso afetaria a família inteira deles, não só o Renteria. No fim, ela estava gritando que eu obviamente nunca me importei com o Renteria, se eu estava disposta a destruir a vida dele desse jeito, que uma mulher que realmente amasse alguém encontraria uma maneira de resolver as coisas em vez de correr para a polícia na primeira vez que houvesse problemas no paraíso. A manipulação e a chantagem da família inteira dele têm sido implacáveis. Eles estão me atacando em conjunto com ligações, mensagens de texto e mensagens nas redes sociais, tudo planejado para me fazer sentir culpada por responsabilizar o bebê deles pelas ações dele. Parece que eles se juntaram e decidiram que a melhor estratégia era me sobrecarregar até que eu cedesse. Mas quer saber, toda essa pressão da família dele só está confirmando que eu tomei a decisão certa. Eles estão literalmente tentando me convencer de que roubar de alguém que você diz amar não é grande coisa, que mentir e trair são só erros que meninos cometem, que eu devia ser grata pela oportunidade de bancar o estilo de vida de um perdedor. O promotor me ligou hoje de manhã para discutir o caso e me avisou que eles encontraram ainda mais provas quando revistaram as coisas do Renteria. Aparentemente, ele tinha fotos dos meus cartões de crédito no celular, o que explica como ele conseguiu os números. Eles também encontraram mensagens de texto entre ele e a Mônica planejando a escapada de fim de semana deles, incluindo discussões sobre quanto dinheiro eles podiam gastar e quais mentiras contar para mim. Mas aí vem o melhor. Eles também encontraram mensagens com outras pessoas. Acontece que o tempo todo eu pensei que a Mônica era só uma amiga aleatória da faculdade, mas ela é,
na verdade, a namorada intermitente dele há 1 ano. O promotor me mostrou mensagens que datam de fevereiro passado, onde eles estão falando sobre estarem apaixonados e planejando um futuro juntos. Então, não só o Renteria estava roubando o meu dinheiro e me usando para ter apoio financeiro, ele estava mantendo um relacionamento paralelo o tempo todo em que estávamos juntos. Eu não estava só sendo traída, eu era literalmente a outra mulher no meu próprio relacionamento sem nem saber. Agora, a família dele tá me ligando sem parar porque descobriram sobre as evidências adicionais e eles estão em pânico. Última atualização. Nem consigo descrever o caos que foi quando a família do Renteria descobriu sobre o caso dele de 1 ano com a Mônica. Lembram de como eles estavam me chamando de louca e vingativa por ter prestado queixa por causa de um simples engano? Pois é, no fim das contas, o filhinho querido deles é mais palhaço do que qualquer um de nós imaginava. Então, no sábado de manhã, a dona Gamboa me liga chorando, mas dessa vez é diferente. Ela não tá tentando me manipular ou negociar nada. Ela tá genuinamente arrasada porque o promotor mostrou para eles todas as provas, as fotos dos meus cartões de crédito, as mensagens com a Mônica que datam de mais de 1 ano, o planejamento detalhado das escapadas românticas deles usando o meu dinheiro, tudo. A dona Gamboa não parava de dizer que não tinha ideia de que o Renteria tinha dito para a família inteira que eu era só uma garota que ele estava ficando casualmente enquanto ele definia o relacionamento de verdade dele com a Mônica. Vocês acreditam numa tranqueira dessas? Por 10 meses, eu achei que a gente estava construindo algo sério juntos e ele estava contando para a família dele que eu era só um caso casual que ele estava usando para grana. Ela estava chorando sobre o quão envergonhada e enojada ela se sentia, de ter defendido alguém que estava vivendo uma mentira completa. Mas aí ela começou a me fazer umas perguntas que fizeram meu sangue ferver de novo. Ela queria saber se eu tinha desconfiado de alguma coisa, se tinha sinais que ela devia ter percebido, se talvez eu tivesse ignorado sinais de alerta porque estava desesperada por um relacionamento. Mesmo quando ela estava supostamente do meu lado, a dona Gamboa não conseguia evitar de achar jeitos de colocar a culpa parcialmente em mim, tipo, se eu tivesse sido mais atenta ou desconfiada, eu poderia ter evitado que o filho dela fosse um canalha manipulador. A culpabilização da vítima foi surreal. Mas a conversa foi interrompida porque a minha mãe entrou e ouviu a dona Gamboa chorando no viva voz sobre o coitadinho do filho dela. Minha mãe estava acompanhando essa situação toda e ela não estava nem um pouco a fim de aguentar esse joguinho de manipulação. Ela arrancou o telefone da minha mão e disse para dona Gamboa exatamente o que ela achava de uma família que cria o filho para roubar de mulheres e depois ataca as vítimas quando elas reagem. Minha mãe nunca foi de adoçar a pílula e ela detonou a dona Gamboa por acobertar comportamento criminoso em vez de ensinar o mínimo de decência humana. A dona Gamboa tentou usar a mesma rotina de história triste com a minha mãe que ela estava usando comigo, falando sobre a infância difícil do Renteria e como os jovens cometem erros, mas a minha mãe cortou isso na hora. Ela disse para dona Gamboa que ela tinha criado 2 filhos sozinha depois que o meu pai foi demitido quando eu tinha 12 anos e que, de alguma forma, ela tinha conseguido fazer isso sem transformar nenhum de nós em ladrões mentirosos. A conversa escalonou rápido porque a minha mãe estava furiosa com tudo o que essa família tinha me feito passar. Ela disse para dona Gamboa que xingar a filha dos outros e fazer ameaças era absolutamente inaceitável, que nenhuma família decente responderia aos crimes do filho atacando a vítima dele. Minha mãe também tocou num ponto em que eu nem tinha pensado, como essa situação toda estava afetando a reputação e os níveis de estresse da minha família. Ela tinha perdido o sono, preocupada comigo, teve que tirar folga do trabalho para me ajudar a lidar com tudo e estava cansada de me ver sendo assediada por pessoas que deviam estar morrendo de vergonha. Quando a dona Gamboa tentou sugerir que talvez as 2 famílias pudessem trabalhar juntas para encontrar uma solução que não envolvesse os tribunais, a minha mãe deu uma gargalhada na cara dela. Ela disse para dona Gamboa que a hora da mediação familiar era antes do filho dela decidir cometer vários crimes, não depois de ele ser pego. A ligação terminou com a minha mãe dizendo para dona Gamboa que se alguém da família deles entrasse em contato comigo de novo, ela ia registrar queixa por assédio além de tudo mais, que eles tinham tido a chance de criar o filho deles direito e tinham falhado, e agora eles podiam lidar com as consequências dessa falha. Depois que ela desligou, minha mãe me chamou pra gente ter a nossa própria conversa sobre tudo o que tinha rolado. Ela estava mordendo a língua há semanas porque não queria influenciar as minhas decisões, mas ela estava orgulhosa de mim por ter me defendido em vez de ter deixado as pessoas passarem por cima de mim. Meu pai chegou em casa enquanto a gente estava conversando e se juntou à conversa. Ele ainda estava bravo por ter que ver a filha dele sendo vítima de alguém em quem ela tinha confiado,
mas ele também estava orgulhoso de que eu tinha tido a coragem de reagir em vez de só aceitar o abuso. Mas o auge do dramalhão começou quando a Macias apareceu no meu apartamento no domingo à tarde, não ameaçando ou agressiva dessa vez. Ela parecia que tinha chorado por horas e mal conseguia me encarar. Ela não parava de pedir desculpas pelas coisas que tinha dito, por ter me chamado de louca e psicótica, por ter defendido o Renteria quando ela devia ter sabido que ele estava errado. A gente acabou conversando por 4 horas porque, depois que a Macias começou a se abrir sobre a dinâmica da família deles, ela não conseguiu mais parar. Ela me contou sobre como eles sempre davam desculpas pro comportamento do Renteria, como sempre que ele se metia em encrenca, eles colocavam a culpa em fatores externos em vez de responsabilizar ele. Ela disse que sempre teve dúvidas sobre algumas das histórias dele, mas nunca questionava por que manter a paz na família era mais importante do que descobrir verdades desconfortáveis, tipo quando ele chegava em casa com roupas caras ou eletrônicos que ele dizia que eram presentes de amigos, ou quando ele pegava dinheiro emprestado da avó e nunca mencionava devolver. A Macias admitiu que ela suspeitava que tinha alguma coisa errada no nosso relacionamento porque o Renteria nunca parecia investido nele, do jeito que ela esperaria de alguém que estivesse planejando um futuro sério. Ele fazia piadas sobre o meu comportamento grudento e ria de como eu sempre queria pagar por tudo, mas ela presumia que aquilo era só reclamação normal de relacionamento. Ela estava chorando, falando sobre o quão culpada ela se sentia por participar do padrão da família deles de atacar as namoradas do Renteria sempre que surgiam problemas, como eles automaticamente presumiam que as garotas estavam sendo dramáticas ou vingativas em vez de considerar que talvez o Renteria estivesse realmente errado. Mas aí a Macias soltou uma bomba ainda maior. Ela tinha visitado o Renteria na cadeia e confrontado ele sobre tudo, exigindo que ele contasse a verdade sobre o nosso relacionamento e o que ele tinha realmente feito no último ano. Ela disse que o Renteria não mostrou nenhum remorso ao conversar com a família. Ele estava bravo por ter sido pego, frustrado que os planos dele com a Mônica tinham sido arruinados e ressentido que eu tinha tido a audácia de reagir em vez de só aceitar o término em silêncio. Ele disse para Macias que eu era exatamente o tipo de mulher desesperada que merecia ser explorada porque eu era carente e insegura demais para exigir um tratamento melhor, que ele tinha me feito um favor ao ficar comigo por tanto tempo, já que a maioria dos caras teria fugido de alguém tão grudenta e controladora. O que mais doeu foi saber como ele tinha descrito momentos íntimos que a gente tinha compartilhado para a família dele, conversas particulares onde eu tinha me aberto sobre os meus medos e inseguranças, ele tinha transformado em provas da minha instabilidade mental. Momentos em que eu tinha sido vulnerável e honesta com ele, ele usou para convencer a família dele de que eu era o problema no nosso relacionamento. Ele me pintou como essa namorada obsessiva e possessiva que monitorava cada passo dele e exigia atenção constante. Segundo a versão dele dos fatos, o uso do cartão de crédito era eu forçando ele a deixar que eu pagasse as coisas para eu poder jogar isso na cara dele depois. Pegar o carro emprestado era eu sendo controladora sobre as opções de transporte dele. Ouvir como ele tinha distorcido o nosso relacionamento inteiro nessa narrativa onde eu era abusiva e ele era a vítima foi absolutamente devastador. Mas também me fez perceber o quão calculado tudo tinha sido desde o começo. Ele estava construindo essa versão dos fatos há meses, provavelmente planejando usar isso como justificativa quando ele finalmente decidisse me trocar pela Mônica. Na segunda de manhã, o promotor ligou com uma atualização sobre o caso. Eles tinham oferecido pro Renteria um acordo judicial que envolveria ele pagar de volta tudo o que ele roubou, mais multas, prestar serviço comunitário e ficar longe de mim completamente, mas ele tinha rejeitado porque ele ainda insistia que não tinha feito nada de criminoso. O advogado dele estava aparentemente tentando argumentar que tudo era consensual porque a gente estava num relacionamento, que eu tinha dado a ele permissão para usar as minhas contas e nunca tinha revogado essa permissão explicitamente. Eles queriam colocar a culpa em mim. Eles queriam transformar a coisa toda numa questão civil entre ex-parceiros em vez de roubo criminal. O promotor disse que casos como esse eram complicados porque provar a intenção de roubar em relacionamentos românticos podia ser um desafio, mas a gravação que eu tinha feito no resort era uma prova crucial porque mostrava a verdadeira mentalidade e as intenções do Renteria. As próprias palavras dele sobre me usar e explorar as minhas vulnerabilidades seriam quase impossíveis para o advogado dele desmentir. Aí o seu Agustin me ligou uma última vez, mas a abordagem dele tinha mudado completamente. Chega de papo sobre mediação familiar ou justiça restaurativa. Ele estava genuinamente desesperado e queria saber o que era preciso para eu aceitar um acordo e retirar as acusações criminais. Ele se ofereceu para pagar o dobro do que o Renteria tinha roubado,
mais cobrir quaisquer custos de terapia ou outras despesas relacionadas ao que a família deles tinha me feito passar. Ele queria escrever um pedido formal de desculpas em nome da família inteira e prometeu que nenhum deles jamais entraria em contato comigo de novo. Mas quando eu perguntei por que eles estavam tão ansiosos para fazer um acordo de repente, o seu Agustin admitiu que o caso do Renteria estava atraindo uma atenção que eles não queriam. Aparentemente, alguns dos detalhes tinham vazado e pessoas no círculo social deles estavam começando a fazer perguntas desconfortáveis sobre a família deles. A conversa ficou tensa quando eu me recusei a considerar qualquer acordo que envolvesse retirar as acusações. O seu Agustin não conseguia entender por que eu não ia só pegar o dinheiro deles e seguir em frente, porque eu estava insistindo em destruir o futuro do Renteria quando eles estavam se oferecendo para me compensar financeiramente. Eu disse para ele que dinheiro nunca foi a questão. A questão era garantir que alguém que tinha passado meses me manipulando e roubando enfrentasse consequências reais por aquelas ações, que o instinto da família deles de encobrir tudo e proteger a reputação deles era exatamente o problema. O seu Agustin ficou bravo e me acusou de estar sendo vingativa e implacável, dizendo que eu estava deixando que os meus sentimentos feridos toldassem o meu julgamento sobre o que era melhor para todo mundo envolvido. Ele sugeriu que talvez eu devesse pensar sobre que tipo de pessoa eu queria ser, alguém que mostrava misericórdia e compreensão ou alguém que destruía vidas por despeito. Eu disse para ele que eu já tinha mostrado que tipo de pessoa eu era, alguém que se recusava a ser vitimizada e manipulada por pessoas que achavam que podiam se safar, que se a vida do Renteria fosse destruída, era por causa das escolhas que ele fez, não por causa da minha reação àquelas escolhas. A ligação terminou com o seu Agustin fazendo uma última tentativa desesperada de me fazer mudar de ideia. Ele disse que tinha ouvido dizer que eu era uma boa pessoa pelas histórias do Renteria sobre o nosso relacionamento, que eu tinha um coração bondoso e não ia querer ver a família de alguém sofrendo por causa dos erros do ente querido deles, mas eu já não estava nem aí para os sentimentos deles ou para o sofrimento da família deles. Eles tinham tido todas as oportunidades de criar o filho deles para respeitar as outras pessoas e a propriedade delas e eles tinham falhado. Eles tinham tido meses para perceber que tinha alguma coisa errada quando o filho desempregado deles estava de repente vivendo um estilo de vida que ele não podia bancar, e eles tinham escolhido não fazer perguntas. Na quarta de manhã, eu recebi uma última mensagem do próprio Renteria, só 8 palavras: você destruiu tudo o que a gente podia ter tido. Tipo, mesmo enfrentando acusações criminais, ele ainda não conseguia reconhecer o que ele tinha feito de errado de verdade, ainda convencido de que eu era o problema e ele era uma vítima trágica da minha natureza vingativa. Eu bloqueei o número dele sem responder porque, sinceramente, o que mais tinha para dizer? Esse homem tinha me mostrado exatamente quem ele era através das ações dele, das mentiras dele e da completa incapacidade dele de assumir a responsabilidade pela dor que ele tinha causado. O caso está seguindo em frente sem nenhum acordo. O Renteria vai enfrentar julgamento por roubo, fraude e quaisquer outras acusações que o promotor decidir apresentar. A família dele que lide com o constrangimento e as consequências sociais de ter criado alguém que ataca mulheres que confiam nele. Então, é isso, Reddit, ver ele perceber que eu não era a banana desesperada que ele achava que eu era, que eu tinha autorrespeito suficiente para responsabilizar ele pelas ações dele, independentemente de quanto doce, foi o momento em que o mundo de fantasia dele desmoronou completamente. E, honestamente, foi incrível.